Era sexta-feira, 27 de outubro de 1989, quando Amy Mihaljevic, uma menina de apenas 10 anos, desapareceu misteriosamente em Bay Village, Ohio, nos Estados Unidos. Naquela manhã, Amy saiu normalmente para a escola, nada parecia fora do comum. Mas ao final das aulas, por volta das 14 horas, ela deixou a escola com um propósito que ninguém imaginava: encontrar um homem que havia telefonado para ela dias antes. Esse homem misterioso disse conhecer a mãe de Amy, Margaret Mihaljevic, e que queria a ajuda da garota para comprar um presente secreto para ela, como forma de agradecer por uma suposta promoção no trabalho da mãe. Amy, inocente e empolgada com a ideia, manteve esse plano em segredo, um detalhe que se tornaria central na investigação. O encontro foi marcado no Shopping Bay Square, a poucos metros da escola. Testemunhas afirmaram ter visto Amy por volta das 14h30, perto do estacionamento, conversando com um homem de pele clara, entre 30 e 40 anos, cabelos castanhos e aparência comum. Ela parecia tranquila, sem sinais de resistência. Logo depois, Amy foi vista caminhando com esse homem, e então nunca mais foi vista com vida. A família só percebeu sua ausência no fim da tarde, quando Margaret chegou do trabalho e não encontrou a filha em casa. Imediatamente ela ligou para a polícia. Assim começava um dos casos mais intrigantes e comoventes dos Estados Unidos. A cidade inteira se mobilizou. Cartazes foram espalhados, equipes de busca começaram a trabalhar incansavelmente. O que mais chamou a atenção da polícia desde o início foi o fato de que outras meninas da mesma região também haviam recebido ligações parecidas, de um homem que dizia conhecer suas mães e fazia convites semelhantes. Essas meninas, no entanto, recusaram ou contaram para os pais. Amy não. O Polícia Federal norte-americana logo entrou no caso. Investigadores acreditavam que o sequestrador havia conseguido os dados de Amy e das outras meninas por meio de um livro de visitantes do Lake Erie Nature and Science Center, que Amy havia assinado semanas antes. Mas a pergunta era: quem era esse homem? Como ele conseguiu manipular uma criança com tanta calma? E por que Amy? Com o desaparecimento de Amy confirmado, a busca por respostas começou com uma intensidade desesperadora. Equipes de resgate, cães farejadores e voluntários vasculharam os arredores de Bay Village durante dias. Nada. Nenhum sinal. A imagem de Amy começou a circular nos noticiários locais e logo em todo o país. Sua fotografia sorridente, com longos cabelos loiros e olhos claros, se tornaria um dos rostos mais conhecidos dos anos 90, entre os casos de desaparecimento infantil. A polícia concentrou os esforços na ligação telefônica que o homem misterioso fizera para Amy. A investigação revelou que a ligação ocorreu diretamente em sua casa. E ele sabia detalhes sobre a vida de sua mãe, o que aumentava suspeitas de que fosse alguém próximo da família ou que ao menos tivesse acesso a informações pessoais. Mas como? A partir daqui surge um dado crucial. Semanas antes de desaparecer, Amy esteve no Lake Erie Nature and Science Center, onde assinou um livro de visitantes escrevendo nome, endereço e telefone. A polícia descobriu que outras meninas também fizeram isso e também receberam telefonemas do mesmo homem, com a mesma história: ajuda para comprar um presente para suas mães. A única diferença? Amy foi a única que aceitou o convite. As autoridades traçaram o perfil do suspeito: homem branco entre 30 e 40 anos, bem falante, capaz de criar confiança em uma criança por telefone. A descrição física dada pelas testemunhas era genérica: roupas comuns, cabelo castanho, estatura média, nenhum traço marcante. Ou seja, ele poderia ser qualquer um. Esse foi o primeiro grande obstáculo. Enquanto os dias se transformavam em semanas, os investigadores seguiram dezenas de pistas, mas todas levavam a becos sem saída. Cartas anônimas chegaram, informantes ligaram, suspeitos foram interrogados, mas nenhuma prova concreta foi obtida. A cidade, antes tranquila, vivia agora sob tensão constante. Pais passaram a buscar os filhos na escola. Crianças não andavam mais sozinhas. Algo havia mudado para sempre. Enquanto isso, a família Mihaljevic sofria em silêncio. A mãe de Amy apareceu diversas vezes na televisão, implorando para que a filha voltasse para casa, mas a resposta não veio. E então, algo aconteceu. Algo que mudaria o rumo da investigação. No dia 8 de fevereiro de 1990, mais de 3 meses após o desaparecimento, um trabalhador rural que passava por uma estrada isolada em Ashland County, Ohio, notou algo incomum em meio a um campo aberto. Próximo a County Road 1181, ao se aproximar, percebeu que havia ali pertences infantis jogados ao acaso, parcialmente cobertos por folhas e detritos naturais. A cena foi rapidamente isolada pela polícia, e o Polícia Federal norte-americana foi notificado. O local ficava a quase 80 quilômetros de Bay Village. Com muito cuidado, os investigadores analisaram os objetos encontrados. Ali estavam itens que pertenciam a Amy: sua jaqueta com listras verdes e brancas, um cinto, um tênis. Uma pulseira artesanal que ela mesma havia feito com miçangas também foi reconhecida por sua mãe. Não havia mais dúvidas. Aquela descoberta confirmava os piores temores. A análise forense do local levantou mais perguntas do que respostas. A vegetação e a posição dos objetos indicavam que eles haviam sido deixados ali meses antes, provavelmente ainda em outubro, logo após o desaparecimento. Mas ninguém vira nada por todo esse tempo. A região era remota e raramente visitada. A impressão que ficou era de que o responsável havia escolhido aquele local a dedo, isolado, discreto e fora da rota de buscas iniciais. O que também chamou a atenção da perícia foi o fato de que alguns objetos pessoais de Amy
nunca foram encontrados. Sua mochila da escola, um caderno, sua bicicleta e um brinco em forma de cavalo. Esses itens até hoje permanecem desaparecidos, o que levou os investigadores a acreditar que o responsável levou consigo objetos que poderiam conter pistas. Durante a coleta de evidências, fibras de um carpete dourado e fios de cabelo foram encontrados presos aos objetos. Esses elementos se tornariam importantes ao longo dos anos, especialmente com os avanços da tecnologia forense. No entanto, em 1990, as ferramentas disponíveis eram limitadas. Ainda assim, a Polícia Federal norte-americana passou a considerar um novo fator. O criminoso poderia ter transportado em um veículo com interior de carpete claro, o que bate com a teoria de que ela foi abordada com calma e conduzida sem resistência. Enquanto isso, a comunidade seguia com o coração partido e a sensação de insegurança aumentava. A cidade já não era a mesma. E agora, a investigação tomava um novo rumo. Se o responsável estava tentando apagar vestígios, o que mais ele teria feito? A dúvida que pairava era: ele agiu sozinho ou mais pessoas sabiam o que havia acontecido com Amy? Com a descoberta dos objetos de Amy em Ashland County, a investigação mudou de tom. O caso, que já mobilizava dezenas de agentes da Polícia Federal norte-americana, passou a focar em possíveis suspeitos que pudessem ter ligação com a área rural onde os objetos foram encontrados. A análise do local indicava que quem esteve ali conhecia bem a região ou se sentia seguro, o suficiente para usá-la como destino final. Os investigadores então passaram a cruzar informações entre Bay Village e Ashland. Nesse ponto, a polícia já havia interrogado mais de 18 mil pessoas. Isso mesmo, 18 mil entrevistas, desde professores, vizinhos, ex-funcionários de empresas locais até visitantes do Centro de Ciências. Apesar do esforço gigantesco, nenhuma confissão foi obtida, e as provas materiais ainda eram escassas, mas alguns nomes começaram a se destacar. Um dos primeiros foi Dean Runkle, um professor de ciências muito querido pelos alunos, mas que despertava atenção por seu comportamento excêntrico. Ele dava aulas em uma escola próxima e chegou a trabalhar como voluntário no Lake Erie Nature and Science Center, onde Amy havia deixado suas informações no livro de visitantes. Além disso, ele possuía um carro com carpete claro e costumava levar estudantes para passeios, o que gerava comentários entre pais. Apesar das suspeitas, nenhuma prova concreta ligava Runkle ao caso, e ele negou o envolvimento. Ele acabou deixando o estado anos depois, o que aumentou os rumores, mas oficialmente nunca foi acusado. Outro nome investigado foi o de Mark Justin, dono de uma loja próxima ao shopping, onde Amy foi vista pela última vez. Segundo relatos, ele teria feito comentários estranhos na época, mas nada suficientemente sólido foi encontrado contra ele. Como muitos outros, acabou sendo descartado pela ausência de evidências diretas. A Polícia Federal norte-americana também analisou centenas de registros telefônicos, tentando rastrear a origem da ligação feita para Amy. No entanto, com a tecnologia da época, rastrear ligações era um desafio. O homem parecia ter planejado bem, agido com calma e cuidado para não deixar rastros digitais. A inteligência por trás de cada passo levantava a possibilidade de que o responsável fosse alguém com conhecimento prévio de como evitar ser pego. Apesar dos avanços pontuais, a sensação geral era de frustração. As pistas esfriavam, as evidências se perdiam com o tempo e a população começava a temer que o caso jamais fosse resolvido. A essa altura, o nome de Amy já era conhecido em todo o país. Programas de TV dedicaram episódios inteiros ao seu desaparecimento, e o caso chegou a ser tratado em salas de aula como alerta. Mas nenhuma nova pista realmente mudava o jogo. O que você acha que realmente aconteceu com Amy? Você acredita que o responsável era alguém próximo da família ou um estranho bem preparado? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Durante o ano seguinte à descoberta dos pertences de Amy, o caso parecia entrar num impasse. Mas em 1991, uma nova linha de investigação reacendeu as esperanças. Agentes da Polícia Federal norte-americana voltaram ao Centro de Ciências onde Amy havia deixado suas informações no livro de visitantes e começaram a investigar sistematicamente todas as crianças que haviam assinado o livro nas semanas anteriores ao desaparecimento. Foi aí que surgiu uma conexão chocante. Pelo menos 4 meninas relataram ter recebido telefonemas semelhantes ao que Amy recebeu. O mesmo homem misterioso. A mesma história. Ele dizia que trabalhava com a mãe delas, sabia o nome dela e pedia ajuda para escolher um presente. Algumas relataram que ele era gentil, educado e passava confiança, mas nenhuma chegou a encontrar com ele. Amy, ao que tudo indica, foi a única que caiu no plano. Esses relatos mudaram o foco da investigação. O caso já não era mais isolado, havia um padrão de abordagem, e possivelmente o responsável vinha testando diferentes vítimas. Isso fortaleceu a tese de premeditação. Ele não agiu por impulso, ele tinha um plano, um alvo e um método. A análise das ligações sugeria que o homem tinha informações específicas demais para ser apenas um desconhecido. Ele sabia nomes de mães, locais de trabalho, números de telefone. Como? A hipótese mais provável é que ele tenha obtido esses dados de algum tipo de lista, ou até mesmo de documentos acessíveis publicamente, como fichas escolares ou cadastros em eventos comunitários. Ou seja, ele talvez não conhecesse Amy pessoalmente, mas havia pesquisado sobre ela. Outro ponto chamou a atenção dos investigadores: a precisão com que ele escolheu o local do encontro. No Bay Square Shopping Center,
e o horário exato em que ela estaria sozinha, logo após a escola. Isso indicava que ele observava seus alvos antes de agir, o que era um detalhe assustador. Apesar dessa descoberta importante, as investigações continuaram enfrentando barreiras. Muitas das gravações e registros telefônicos da época haviam sido perdidos ou nunca existiram. Testemunhas foram reentrevistadas, mas a passagem do tempo começava a apagar memórias cruciais. A frustração também crescia dentro da equipe do Polícia Federal norte-americana. Em reuniões internas, alguns agentes chegaram a questionar se o caso algum dia teria uma solução. Mas então, em meio a esse cenário de estagnação, uma nova tecnologia começou a surgir, e ela poderia ser a chave para desvendar o que acontecera com Amy. Já era início dos anos 2000 quando o caso de Amy Mihaljevic voltou a ganhar fôlego com a chegada de novas técnicas de análise forense. Amostras que haviam sido colhidas na época, fios de cabelo, fibras, fragmentos de tecido foram preservadas e agora poderiam ser examinadas com equipamentos mais precisos. O Polícia Federal norte-americana revisitou todo o material coletado em 1989 e 1990, na esperança de que as respostas estivessem escondidas ali desde o começo. Uma das descobertas mais significativas foi a confirmação de fibras douradas de carpete encontradas em pertences de Amy. Os analistas conseguiram determinar que aquelas fibras pertenciam a um tipo específico de carpete automotivo, usado em carros de modelo antigo, comum entre os anos 1970 e 1980. Esse dado ajudou a restringir o número de veículos compatíveis, oferecendo uma pista valiosa sobre o possível transporte usado pelo responsável. Além disso, fios de cabelo que não pertenciam a Amy foram enviados para análise de DNA, mesmo sem uma correspondência imediata. Esse material foi inserido em bancos de dados nacionais. A esperança era que, com o avanço dos anos, alguma correspondência pudesse surgir talvez por meio de um parente distante, como já ocorrera em outros casos solucionados com genealogia genética. Em paralelo, a polícia voltou a entrevistar novamente velhos suspeitos, incluindo Dean Runkle, agora aposentado e vivendo discretamente em outro estado. Ele foi abordado por agentes que buscavam inconsistências em seu antigo depoimento. Durante o interrogatório, ele permaneceu calmo e negou qualquer envolvimento, mas um detalhe chamou atenção. Segundo testemunhas, Runkle possuía um carro com o tipo de carpete que poderia corresponder às fibras encontradas. Mesmo assim, não havia evidência direta o suficiente para levá-lo ao julgamento. Outro ponto curioso foi o relato de uma mulher que disse ter visto, no dia do desaparecimento, um homem com feições específicas próximo ao shopping. A polícia criou um retrato falado com base nessa descrição. O retrato, divulgado anos depois, foi comparado com fotos de suspeitos, mas ainda assim, nenhuma identificação conclusiva foi feita. Em meio a tudo isso, os investigadores também começaram a considerar a possibilidade de que o caso tivesse conexões com outros desaparecimentos semelhantes ocorridos em estados próximos. Surgiram teorias de que poderia haver um padrão mais amplo, mas nenhuma prova firme ligava diretamente Amy a esses outros casos. O tempo passava, a tecnologia evoluía, mas o mistério seguia sem uma resposta definitiva. A cada nova pista, um novo beco sem saída. Ainda assim, a determinação de não deixar o caso cair no esquecimento manteve a esperança viva. Se você fosse um dos investigadores, o que faria com as pistas atuais? Você acredita que o responsável está entre os suspeitos antigos? Deixe sua opinião nos comentários. Em 2005, mais de 15 anos após o desaparecimento de Amy, um novo elemento surpreendente chegou às mãos dos investigadores. Uma carta anônima. O remetente dizia conhecer detalhes sobre o caso que nunca haviam sido divulgados publicamente. A carta citava a descrição exata das roupas de Amy, o horário do encontro e mencionava o nome de um suposto conhecido da família. Apesar do conteúdo vago em alguns trechos, havia informações que chamaram a atenção dos agentes por sua precisão. A origem da carta foi rastreada até uma caixa de correios pública, mas nenhuma impressão digital foi encontrada. A análise da caligrafia também não levou a uma identificação. No entanto, esse novo episódio reacendeu uma velha hipótese: o envolvimento de alguém com acesso interno às informações da escola ou do círculo familiar. A partir disso, os investigadores revisitaram a tese de que o homem que telefonou para Amy tinha conhecimento privilegiado. Ele sabia não apenas o nome da mãe dela, como também o lugar onde trabalhava, sua rotina e o melhor momento para abordá-la. Isso levantava a possibilidade de que o autor tivesse acesso a cadastros internos. Talvez alguém que trabalhava na escola, em algum serviço comunitário ou até mesmo no centro de ciências onde Amy deixou seu nome. Foi então que uma figura, até então pouco explorada, passou a ser analisada com mais atenção. Um ex-funcionário administrativo da escola de Amy que havia trabalhado brevemente naquele ano e saiu poucos meses após o caso vir à tona. Segundo registros, ele era responsável por manipular fichas escolares e telefonemas. Não havia nenhuma denúncia contra ele, mas sua saída repentina e o fato de não ter colaborado com os investigadores na época chamaram a atenção. As tentativas de localizá-lo foram difíceis. Ele havia se mudado de estado, trocado de emprego várias vezes e vivia discretamente. Quando finalmente localizado, em 2007, alegou não lembrar de detalhes daquele período e negou qualquer envolvimento. Seu DNA foi colhido e comparado com as amostras do caso sem correspondência. Essa linha de investigação, no entanto, fortaleceu a ideia de que o responsável teve acesso prévio a informações privadas e talvez não tenha agido sozinho. Houve até mesmo a hipótese de que duas pessoas estivessem envolvidas, uma responsável pelo contato telefônico e outra pela parte posterior do plano. Enquanto isso,
O caso de Amy já havia entrado para a lista dos casos não resolvidos mais emblemáticos dos Estados Unidos. Em Bay Village, placas e murais continuavam exibindo sua foto com os dizeres: alguém sabe, alguém viu, alguém pode falar. Em 2013, uma onda de esperança percorreu os corredores da Polícia Federal norte-americana quando um novo avanço em exames de DNA mitocondrial permitiu reprocessar os fios de cabelo coletados dos pertences de Amy, com o apoio de uma equipe de genealogistas forenses. Os investigadores passaram a construir uma árvore genealógica reversa a partir do DNA, não identificado, um trabalho minucioso que levaria meses. Durante esse processo, um nome surgiu com alta compatibilidade genética. Era um homem que havia morado nas proximidades de Bay Village na época do desaparecimento e, segundo registros, frequentava os mesmos locais que Amy e sua família. Ele havia trabalhado em uma empresa localizada perto do shopping onde ela foi vista pela última vez. A expectativa dos agentes cresceu. Quando localizado, o homem negou qualquer envolvimento. Porém, ele aceitou colaborar. Forneceu voluntariamente sua amostra de DNA. Para a frustração de todos, o resultado foi inconclusivo. Ele poderia ser parente distante de quem realmente teve contato com Amy ou, segundo outra teoria, alguém que teve contato indireto com os objetos dela por motivos desconhecidos. A genealogia forense voltou à estaca anterior, tentando rastrear conexões genéticas mais próximas, mas o caso parecia sempre escapar entre os dedos no último momento. Paralelamente, em 2016, um novo testemunho chegou até os detetives. Uma mulher afirmou que, em 1989, pouco depois do desaparecimento de Amy, viu um homem estacionado em um local isolado próximo a um campo rural, não muito longe de onde os pertences dela haviam sido encontrados. Ele estava nervoso, olhando em volta, e parecia escondendo algo no porta-malas. A mulher anotou parte da placa do carro, mas nunca pensou em avisar a polícia até ver um documentário sobre o caso quase 3 décadas depois. A polícia investigou o número parcial da placa e conseguiu restringir a busca a cerca de 100 possíveis veículos cadastrados em Ohio. Na época, um a um, os donos foram localizados e entrevistados. Um deles chamou atenção. O homem tinha antecedente por abordagem suspeita a menores, além de já ter sido interrogado no passado, mas liberado por falta de provas. Mais uma vez, coleta de DNA e mais uma vez, sem correspondência. O caso parecia conspirar contra qualquer desfecho claro. A cada pista, a cada avanço, surgiam novas perguntas. Mesmo com tantas tecnologias disponíveis, faltava a peça final para montar esse quebra-cabeça. Em 2019, 30 anos após o desaparecimento de Amy Mihaljevic, o Polícia Federal norte-americana fez um novo apelo público à população. Eles divulgaram imagens atualizadas dos objetos da menina, fotos da cena, e pediram ajuda para resolver o que já era considerado um dos casos mais inquietantes dos Estados Unidos. O agente especial John Holloway, agora à frente da investigação, disse em entrevista: alguém lá fora sabe a verdade, e ainda temos esperança de que essa pessoa fale. Esse novo apelo rendeu frutos inesperados. 2 mulheres entraram em contato com o departamento dizendo que também haviam recebido ligações misteriosas em 1989, poucos dias antes de Amy desaparecer. Ambas descreveram a mesma abordagem. Um homem com voz calma, que dizia estar trabalhando com a mãe delas e pedia ajuda para escolher um presente surpresa. As 2 meninas se sentiram desconfortáveis e contaram aos pais, que na época não levaram muito a sério. Com esses relatos, surgiu uma nova teoria. O autor teria feito diversas tentativas até conseguir atrair alguém vulnerável. Amy não foi a única, mas sim a única que infelizmente atendeu ao pedido. A equipe de investigação, ao reanalisar depoimentos antigos, percebeu outro ponto de atenção. O responsável sabia exatamente onde e quando encontrar Amy sozinha. Isso exigia vigilância prévia e, possivelmente, conhecimento do trajeto escolar ou da rotina da família. Baseado nisso, foi criada uma simulação digital dos passos de Amy naquele dia. Horário de saída da escola, caminhada até o shopping, tempo de espera, possível aproximação do homem. A reconstituição mostrou que o autor precisaria agir com extrema rapidez e precisão, sugerindo que já conhecia o local e havia preparado tudo. A única testemunha que viu Amy como um homem descreveu um indivíduo com feições comuns, cabelo claro, altura mediana. O esboço feito com base nesse relato foi revisto com tecnologia atual e ganhou um novo retrato falado. Ainda assim, nenhuma correspondência foi feita nos bancos de dados até hoje. Mesmo com o tempo passando, as autoridades mantêm o caso ativo. Em Bay Village, o nome de Amy é lembrado em memoriais e eventos escolares, e o mistério permanece. Quem era o homem por trás do telefonema? Por que ela e como ele desapareceu sem deixar rastro? Chegamos a 2025, quase 36 anos após o desaparecimento e o fim trágico de Amy Mihaljevic. O caso que abalou Ohio e os Estados Unidos permanece oficialmente sem solução. Um enigma que desafia a polícia, a justiça e a comunidade local. Ao longo das décadas, tecnologias evoluíram, suspeitos foram interrogados, provas analisadas e reanalisadas, testemunhas consultadas, mas nada conclusivo apareceu. O mistério de quem foi o homem que enganou Amy, o que realmente aconteceu naquele dia e por que ele nunca foi identificado, continua intacto. Amy não é apenas uma lembrança triste para sua família e amigos, mas um símbolo de uma busca incessante por respostas que ainda ecoam em Bay Village. As autoridades mantêm o caso ativo, revisitando qualquer pista que possa surgir, mas o tempo também joga contra. A idade avançada dos envolvidos,
a perda de testemunhas e a deterioração de provas físicas dificultam cada vez mais um desfecho. A comunidade local realiza eventos anuais para manter viva a memória de Amy e alertar sobre a importância da segurança infantil, tentando transformar a dor em conscientização. Mas há uma pergunta que não quer calar, como um caso com tantas pistas, tantas investigações e avanços tecnológicos ainda permanecem sem uma resolução definitiva. Será que o responsável por isso ainda está por perto, assistindo de longe, ou teria ele deixado um segredo impossível de ser desvendado? O fim do caso é, para muitos, um início de questionamentos que desafiam a lógica e a justiça, uma incógnita que continua a inquietar e que talvez nunca seja totalmente explicada. O que você acha que realmente aconteceu com Amy Mihaljevic? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais mistérios como este. Até a próxima, um abraço. Tá procurando uma renda extra, mas não sabe por onde começar? Eu entendo, eu já estive exatamente nesse ponto, com vontade de fazer dinheiro, mas sem ideia nenhuma de como começar. Foi aí que, depois de muita pesquisa e tentativa, comecei a aplicar algumas ideias simples e sim, hoje eu já ganho dinheiro com várias delas. Pensando nisso, resolvi organizar tudo num só lugar. Um e-book com 100 ideias de renda extra para te ajudar a sair da estagnação e começar a agir de verdade. E não importa quem você é. Você pode ter 15, 30, 50 anos ou estar aposentado. Pode ser estudante, dona de casa, alguém desempregado ou até com um trabalho fixo. Esse material foi feito para qualquer pessoa que queira melhorar de vida, com ideias que exigem pouco ou nenhum investimento. Você não precisa de experiência, só precisa dar o primeiro passo. E com esse e-book, eu te mostro 5 caminhos diferentes para isso. Esse e-book talvez seja o melhor investimento que você pode fazer hoje. Sério, se você aplicar uma única ideia, já pode recuperar o valor e ainda começar a ver resultado. Você vai encontrar ideias que funcionam em casa, online ou presencialmente. Tem sugestões para todos os gostos, coisas manuais, digitais, criativas, rápidas e o melhor, eu já testei algumas e posso garantir que funcionam de verdade. Então, se você está esperando um sinal para mudar de vida, esse é o sinal. Clique agora no link na descrição, garanta seu e-book e venha para o time dos que fazem acontecer. Porque enquanto muita gente só reclama da grana, você pode começar a construir sua liberdade financeira com ideias simples e reais. A decisão está nas suas mãos. Bora para cima!